já parou para pensar no seu futuro reprodutivo? Já parou para pensar quando você quer engravidar? Se você quer engravidar e como que vai ser isso? Isso é o que a gente vai conversar hoje nesse episódio do Estrogênicas Podcast. Vamos falar sobre preservação da fertilidade. Fica com a gente porque essa é uma conversa muito necessária. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estrogênicas, um episódio necessário. Vamos falar sobre isso, Lau? Vamos falar, sobre né? Preservação de fertilidade? Eu nem gosto muito desse termo, né? Preservação de fertilidade. Não. Eu prefiro falar preservação de gametas, que é óvulo ou espermatozoide. Porque quando a gente fala preservação gosto das suas de expressões. Quando a gente fala preservação de fertilidade, parece que a gente vai conseguir deixar a fertilidade para sempre, amém. E não é verdade, né? Então, nesse episódio, a gente precisa falar a real desse novo formato aí, dessa nova estratégia, que é muito legal, né? Que é muito importante para as mulheres e que eu comparo com a pílula anticoncepcional. Eu acho que ela deu autonomia para as mulheres. Eu acho que é igual uma boa pílula, comparação. Eu acho que ela deu autonomia para as mulheres igual a pílula anticoncepcional deu. Mas a gente precisa colocar no lugar certo, né? Sim. Quando eu estou fazendo uma preservação de fertilidade, eu não estou preservando, congelando um bebê. Eu estou congelando uma possibilidade de usar os meus óvulos no futuro. Acho que é importante esclarecer que o congelamento de óvulos não te garante a maternidade. Não é congelar um neném. Não é congelar um neném, exatamente. É isso mesmo, né? E eu acho que a gente tem que começar esse papo falando da porcaria do relógio biológico. Exato. Né? Eu quero exato. que você fale. Então vamos lá, né? A gente cresceu escutando essa história do relógio biológico, que a gente tem um tempo para poder engravidar, e isso é real, ainda é real, né? Nós mudamos muito, a gente tem uma modificação enorme na nossa sociedade, daquilo que a gente faz, de como a gente está fisicamente, mas o nosso ovário faltou combinar com o ovário, né? Porque o ovário, ele continua com o processo dele de envelhecimento, né? Independente das novidades que a gente tem, da tecnologia que a gente tem. Eu queria que você falasse aquilo que eu queria que você falasse. Você quer que eu fale como é que a gente começa, né? Então, isso aí, eu vou lá falar. É isso que eu quero que você fale. Eu quero que ela fale isso. Então tá, e eu vou. Estou guardando uma pergunta para você. Nós não produzimos óvulos, né? Diferentemente dos homens, que estão sempre produzindo espermatozoides, a gente não produz óvulos. Todos os nossos óvulos, toda a nossa reserva ovariana, ela é produzida lá quando a gente está dentro da barriguinha da mãe da gente. E ao longo da nossa vida, a gente vai utilizando essa reserva. Então, eu brinco, né, que é como se a gente ganhasse uma cestinha cheia de ovinho. Ela é muito prof, gente. Eu fico fazendo essas comparações porque eu acho que fica lindo, fica leve. Muito bem. E fica mais lúdico. Fácil de entender. Então é como se a gente ganhasse uma cestinha cheia de ovinhos e ao longo da vida a gente vai utilizando. Chega um momento que essa cestinha esvazia e aí a gente então entra na menopausa, né? Que é o momento que a gente não tem mais capacidade reprodutiva. E além disso, tem uma outra coisa, né, que acontece com a gente, além da gente diminuir quantidade de óvulos, tem uma outra coisa que é a gente diminuir qualidade dos nossos óvulos, né? Os óvulos estão com a gente desde que a gente nasceu, então tudo que aconteceu com a gente ao longo da nossa vida vai acontecer com os nossos óvulos também. Né? Então, como a mesma coisa da pele, né? A minha pele ela não é igual quando eu nasci. Não tem jeito dos óvulos serem do jeito que a gente nasceu a vida inteira. Vai ter um momento que esse óvulo vai ter uma qualidade piorada. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da medicina reprodutiva, né? É a gente mostrar para as mulheres que quem vê cara não vê ovário.
É isso aí. Não é? São duas coisas. Quem vê cara não vê ovário e tempo é óvulo. Exatamente. Né? Nós não podemos perder tempo, Exatamente. né? Quando a gente fala de óvulo de qualidade. Porque, na verdade, é muito difícil, gente. Hoje a gente vê as mulheres lindíssimas após os 40 anos, né? Se cuidando muito, fazendo atividade física, procedimentos estéticos belíssimos e super naturais, né? Cuidando da saúde, alimentação e tal. Mas o ovário não, gente, né? Não tem um ácido hialurônico pro óvulo, não dá. Não tem. Né? Não é tem assim. um Sculptra pro ovário, né? A gente ainda não consegue fazer ultraformer no ovário. Não tem jeito. Não tem como. Né? E aí, isso é uma coisa que acontece demais no consultório da gente. E né? é muito difícil de... É difícil de aceitar. Eu concordo que seja difícil de aceitar. Mas é real, né? É difícil de aceitar. E a gente estava conversando sobre isso antes, né? É difícil também para a gente falar né? E falar de uma forma delicada, né? Que a Exatamente. Gente não e olha que a gente é fofa, hein? E olha que a gente não está falando que aquela mulher está velha, né? Porque ela de verdade não está. Ela está na frente da gente ali, uma mulher maravilhosa, super cuidada. Mas o ovário, ele está no processo dele de envelhecimento. E isso é uma coisa que começa a acontecer lá por volta dos 30, 32. É um horror falar isso, mas é a verdade. Mas é verdade. E essa coisa vai piorando mais depois dos 35 e depois é uma descendente, né, após os 40. E aí a gente tem as nossas taxas nossas chances de gravidez que vão acompanhando isso, né? Enquanto o ovário vai reduzindo drasticamente. Drasticamente. Né? Enquanto o ovário vai envelhecendo e diminuindo em reserva, também as taxas de gravidez vão diminuindo e vão aumentando as taxas de abortamento e alterações genéticas. Quando eu falo no consultório que uma mulher com mais de 40, 42 anos tem uma chance de 1% de gravidez em cada ciclo menstrual, parece mentira, né? Parece mentira, é assustador, né? Exatamente. E a paciente fica muito chateada, às vezes fica chateada com a gente, né? E às vezes a gente explica e assim, é muito duro mesmo, é muito duro escutar isso, né? Mas é uma realidade, né? E a outra coisa que é muito dura escutar, e aí é o nosso lado, né? É a paciente falar pra gente assim, ela chega lá, né, 38, 40, 42, e ela fala uma frase que deve falar para você também. Mas eu nunca fui informada disso. Eu vou ao ginecologista todos os anos, desde que eu era adolescente, e ninguém nunca me falou que isso aconteceria. E agora eu não tenho mais a chance de ter meus filhos. Então, é a tal da informação. É a informação. Né? Eu acho que assim, a gente tem, nós, profissionais da reprodução assistida, a gente tem essa visão. E aí, como muitos de nós fazem reprodução e ginecologia, né? A gente acaba, eu falo que no consultório, eu ainda faço ginecologia, né? Então, eu falo que no consultório, enquanto eu tô colhendo um preventivo, eu dou uma perguntadinha. Já pensou em ser mãe? Quando que você tá pensando em neném, hein? Eu falo isso com as minhas pacientes, né? E pergunto mesmo para as mulheres de 20, de 25, de 30. Com 30 eu começo a encher o saco. Não tá pensando, não? Vamos pensar em congelar esses óvulos, hein? Vamos ver, vamos lá, vamos pensar nisso e tal. Porque é uma coisa que a gente precisa falar, mas nem todo profissional lembra disso, e eu acho que essa informação precisa ser melhor difundida, né? Porque, como a gente disse aqui, não é a garantia da maternidade, mas é a possibilidade de você ser mãe depois que você estudar, trabalhar, comprar sua casa, ganhar seu 1 milhão, ou trocar o carro, casar umas 5 vezes, né? E fazer suas viagens. Fazer as viagens todas, conhecer o mundo, porque é isso que a mulher quer hoje. Né? Exatamente. Mestrado, doutorado, pós-doc, pós-graduação. Sei lá o quê, né? E mais um monte de coisa, e ter um cargo legal, ter um emprego bacana e tudo. E a vida vai passando, gente. A vida vai indo, vai indo, vai indo. Eu digo para as minhas pacientes no consultório, a única coisa que eu não consigo mexer é na sua idade.
Isso eu não consigo mudar. Então, a mulher que chega no consultório e que tem aí acima de 35, 38 anos, ela já chega com um fator de infertilidade. Sem a gente ver exame nenhum. Exato. Né? Ela chega com uma não preciso fazer né? exame nenhum. Eu já sei que você tem um fator de infertilidade. E como que é difícil falar isso, né, Laura? Demais, muito difícil. É difícil falar e é difícil para quem está sentado ali do outro lado da mesa aceitar ouvir, isso também. Né, aceitar. Né? E é por isso que essa conversa é necessária. É necessário. E aí, assim, a gente, né, eu tenho só uma coisa para contar, né? Acho que eu já contei isso para você, não sei. Há um tempo atrás, né, assim, o congelamento de óvulos, ele é uma técnica que tem pouco tempo, né? Quando a gente para pensar aí no tempo das coisas em medicina. A reprodução é muito jovem. A reprodução é jovem e o congelamento, ele começou a ser ofertado como uma técnica que a gente podia falar para paciente, não era mais experimental. Ele é de 2013. Né, que ele deixou de ser experimental. 2013, gente, tem 12 anos, é muito pouco tempo, né? Exato. Antes disso, ele era experimental. E aí, lá atrás, né, sei lá, uns 8 anos... A própria técnica do congelamento mudou, né? Mudou, né? Há uns 8 anos, sei lá, quando eu chegava para paciente lá no consultório, porque eu também faço ginecologia e falava isso, a paciente olhava para mim assim... E eu olhava para o jaleco, né, que estava escrito reprodução. Aí eu via um desenho na cabeça dela, eu via, né? Um balãozinho, né? Com a frase, né? Essa mulher é louca. Essa mulher está querendo meu dinheiro. Isso não existe. Isso não existe, né? E hoje, muito legal que a gente já está começando a ver, eu estou começando a ver isso no consultório, né? Depois que as globais começaram a fazer o congelamento, que está se falando um pouco mais, eu estou começando a ver no consultório a mulher chegando para poder fazer a preservação. Aí ela vem para fazer, aí ela traz a amiga, que traz a outra amiga, que traz a outra amiga. Então, o objetivo desse podcast é de convidar vocês para colocar este podcast e este assunto na roda de conversa, na academia, no bar, no beach tênis, onde for, mas falar sobre isso, porque a gente precisa falar e desmistificar. Exatamente. Né? E aí a gente vai falar um pouco, né, para quem que é esse congelamento. Sabe quem que eu vejo muito perguntar sobre isso? As minhas alunas. Né? Acho que essa geração aí de 25 até 30 anos já vem com uma informação mais elaborada sobre isso, né? Até porque é uma geração que não está pensando em ser mãe. Ninguém pensa em ser mãe com 25 anos. Se você perguntar, mas 10 anos atrás, 15 anos pensava lá, né? Então, hoje, as meninas de 25 anos, você pergunta para elas assim, quer ser mãe? 90% não quer, né? Então, acho que a gente precisa realmente falar sobre isso, porque as pessoas acham que o congelamento de óvulos é uma coisa difícil, né? É uma coisa demorada. Eu tenho frequência dessa pergunta no consultório. Quantos meses eu vou demorar para fazer o tratamento, né? Então, acho que a gente pode mexer um pouquinho nisso aí, falar um pouco sobre como que acontece esse processo do congelamento. Primeiro assim, né? Para quem que é? Né? Então, a gente hoje oferece o congelamento para aquela mulher que está desejando postergar essa gravidez, ela precisa postergar por algum motivo, ela está desejando postergar, então é uma possibilidade dela utilizar esses óvulos futuramente, né? Não quer dizer que vai engravidar, mas é uma possibilidade. A gente também oferece esse tratamento para aquela mulher que vai ser submetida a algum tratamento que possa levar a uma injúria no ovário, né? Então, ela vai ser submetida a algum tratamento de quimioterapia, porque está com algum câncer, ou ela vai ser submetida a uma cirurgia de endometriose, né? Então, a gente oferece. E a gente também oferece para aquela mulher que aquela menina que vai fazer a transição. Né? Então, antes dela fazer a transição, ela faz a coleta dos óvulos e deixa guardado para uso futuro, se for do desejo delas. Então, esse é basicamente o que transição de gênero. Transição de gênero. Transição de gênero, exatamente. Né? Porque são os homens trans. Isso, na transição, né, vai ser usado uma quantidade de hormônios que vão que pode levar
afetar esse ovário, a qualidade Exatamente. desse ovário. Então, antes Isso. da transição, é importante se falar sobre isso, preservação, né, com com elas. certeza. Da mesma forma que quando a gente tem uma paciente que tem um diagnóstico de câncer, é importante os oncologistas, importante falarem sobre os isso, colegas falarem sobre isso. Aliás, não é importante, é obrigatório. É obrigatório, mas não acontece. Não acontece, mas é obrigatório. O Conselho Federal de Medicina já tornou obrigatória essa informação. Né? Inclusive com um termo de consentimento. Exatamente, né? porque como você disse aí, né, elas acham que são meses, mas não são meses, então não vai atrasar tão importantemente o tratamento. Eu acho que é importante esclarecer, Lau, que no caso das mulheres que desejam congelar óvulos para postergar maternidade, né, é um procedimento eletivo, né? A gente pode programar, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode programar, mas não pode programar prolongadamente. Não pode postergar tanto. Porque eu recebo muita paciente que fala assim, eu posso congelar meus óvulos daqui 5 anos? Não, senhora, a senhora está com 35, não dá para ser daqui 5 anos, né? E no caso das mulheres que têm diagnóstico de alguma doença maligna, como câncer e tudo, ou que precisam fazer uma cirurgia, já é um procedimento mais urgente, né? Primeiro porque antes da quimio ou da radioterapia é necessário fazer a preservação, a gente muitas vezes não consegue fazer depois, né? Na grandíssima maioria das vezes a gente não consegue fazer esse tratamento depois de iniciado o ciclo de quimio ou radioterapia, né? E porque a gente consegue fazer isso muito rapidamente, enquanto ela está esperando a liberação do convênio para fazer a quimioterapia ou enquanto está aguardando a cirurgia de redução do câncer, né, do tumor. Então, é importantíssimo que os colegas oncologistas, que mastologistas, urologistas, né, que a gente está falando de preservação da fertilidade feminina, mas existe também a preservação masculina, né, que é importante também, né? Então eu acho que essa coisa, esse feeling, esse time, né, não pode ser perdido no caso das pacientes que têm uma urgência maior de fazer o procedimento, né? E aí, assim, basicamente, né, como que é o procedimento, né? Ele não demora meses, como é que é? Eu acho legal quando pergunta assim, né? Quantos meses eu preciso? Principalmente paciente de fora, você deve receber também lá em BH, muita paciente de fora da cidade, né? Que fala assim, quantos meses eu tenho que ficar aí com você, hein? Tipo, vou morar aí na sua casa? Quantos meses? Não demora meses, gente. A gente, em 15 dias, a gente consegue resolver tudo, né, Lau? Embora a gente precise de alguns exames diagnósticos antes, né? No caso dos procedimentos eletivos, a gente sempre vai fazer uma avaliação hormonal, a gente vai fazer um ultrassom, se tiver uma suspeita de endometriose, às vezes uma ressonância, avaliar eu vou derrubar isso um dia, avaliar a reserva ovariana com antimileriana, né? Então, é importante, a gente faz uma avaliação geral também de tireoide, prolactina, né? Para avaliar e aí traçar qual vai ser a nossa estratégia de estimulação ovariana para a gente, que isso é assunto de um outro podcast, mas a gente tem várias maneiras de fazer estimulação ovariana, a gente tem muitos indutores de ovulação, a gente tem vários protocolos e é com esses exames que a gente consegue, né, escolher o melhor protocolo para aquela paciente, porque é mandatório individualizar. Isso, e aí assim, né, a gente vai utilizar esses hormônios, né, vai escolher o protocolo e vai utilizar esses hormônios. Como você falou, né, o procedimento que ele pode ser eletivo ou ele pode ser começado em qualquer momento do ciclo. Mas quando a gente vai fazer eletivo, geralmente a gente começa no início do ciclo menstrual. Então, quando a paciente começa a menstruar. E dali, ela vai usar esses medicamentos que vão estimular a ovulação dela, estimular o crescimento desses óvulos durante uns 12, 13 dias. E depois, mais ou menos com 14 dias do dia que ela começou a estimulação, a gente vai fazer a coleta desses óvulos, né? Acho importante a gente falar que na grande maioria das vezes a gente utiliza indutores injetáveis, né? A gente pode combinar injetável com oral, mas na grande maioria das vezes a gente vai usar injetável, injeçãozinha subcutânea, né? Porque tem gente que tem medo de injeção e tal. Já usei também, tá, gente?
né? Não para preservar, mas para fazer firme. Falei que não me pega em nada. É o mesmo tratamento. Eu usei tudo, né? A mesma coisa. E injeçãozinha não dói, é fácil de fazer, né? Tem gente que fala, não vou conseguir fazer, não vou conseguir aplicar. Vai sim, sempre vai ter alguém para te ajudar. E a gente tem, né? Todas as clínicas têm uma boa equipe para te orientar, para te ajudar. Isso não precisa ter medo, porque é muito tranquilo, né? De fazer. Agora, uma coisa que eu acho importante é que ao longo desses dias a gente vai fazer alguns exames de ultrassom, né, Lau? Que, né, a gente precisa, porque não é só estimular o ovário, a gente tem que monitorizar esse ovário, né? Então, não adianta te dar um monte de remédio se a gente souber se o ovário tá respondendo ao que a gente está fazendo. Então, tem exames de ultrassom, às vezes alguns exames de sangue vão ser necessários ao longo do processo, né? Cada médico tem o seu protocolo, tem a sua conduta, mas basicamente a gente faz mais ou menos dessa maneira, né? E mais ou menos, então, nós temos aí um tratamento que vai demorar uns 15 dias, né? Até o dia da coleta. O dia da coleta é um dia que todos os outros dias vai fazer o ultrassom, é muito rápido, vai lá, faz o ultrassom, decide a dose e vida que segue. E o dia da coleta é um dia que a paciente fica um pouco mais com a gente, ela passa ali uma manhã, um período do dia na clínica, porque ela vai ser submetida a uma anestesia, né? Uma anestesia simples, como uma anestesia para fazer uma endoscopia, e assim que ela está recuperada, ela é liberada, e esses óvulos, então, eles são congelados, e eles ficam lá aguardando quando ela vai decidir utilizar esses óvulos, né, em algum momento. Eu acho importante a gente explicar como que é o procedimento da coleta, lá, porque é muito cheio de mistério, né? Você falou aí a questão da anestesia, né? É uma anestesia super rápida, gente. Quando você acordar, já acabou, né? E é um procedimento rápido. Ele demora 10 minutos, 15, porque é um procedimento guiado por ultrassom. Aquele ultrassom transvaginal que a gente vai fazer ao longo do processo de estimulação, a gente vai fazer no dia da coleta também, né? Então tem o transdutor, né? Aquela sonda do ultrassom que vai dentro da vagina, que junto com essa sonda a gente põe uma agulha, né? Fica feia de falar, é uma agulha deste tamanho, mas ela tem que chegar lá no ovário, e essa agulha está ligada num sistema de vácuo. Produção, põe o nosso videozinho maravilhoso aí para as pessoas entenderem. E essa agulha ligada no sistema de vácuo vai sugar o líquidozinho que a gente vê. Que eu acho também muito importante a gente falar, que as pessoas acham que quando a gente faz ultrassom, a gente vê o óvulo. Não vê o óvulo, né? O óvulo é microscópico, gente. A gente vê o folículo. O folículo é a casinha do óvulo. Dentro do folículo, a gente espera, né? Acho que é importante falar isso. A gente espera encontrar um óvulo e um óvulo maduro, que a gente só pode congelar óvulos maduros, né? Que são aqueles que têm potencial de fertilização para poder a gente ter um embrião depois. Exato. Né? Então, no procedimento, ele é um procedimento que não tem corte. Exatamente. Não isso tem importante. ponto, não tem que ficar internada, né? Então, a gente vai com a agulha dentro da vagina e vai aspirar, né, pela vagina, através da vagina, e essa paciente, ela termina o procedimento, ela vai para a recuperação, ela acorda dali a uns 20 minutos, lancha, na hora que ela estiver bem acordada, ela vai para casa, né? A gente pede que nesse dia não tenha nenhuma atividade muito intensa, muito importante, porque ela teve uma anestesia. Não faça compra na internet, não assine documentos importantes. Eu não converse no WhatsApp. Eu falo isso com as minhas pacientes, porque depois você não vai lembrar. Porque tem anestesia, né? Depois chega a fatura do cartão, querida, ó, já era. Entendeu? Mas do procedimento em si, o procedimento em si não. Né? Existe um pós-operatório, e aí dependendo da resposta do ovário, a gente vai dar algumas orientações diferentes, né? Aquelas mulheres que têm uma estimulação maior, elas têm que ter um cuidadinho a mais, aquelas que têm um cuidado a menos, mas é super simples, gente. Isso é uma coisa que é legal da gente lembrar, né? Assim, de falar para as pacientes, porque elas vão nos perguntar ao longo da estimulação, né? Eu vou ficar diferente? Eu vou ficar muito emotiva? Eu vou ficar... Os hormônios vão me enlouquecer? Eu vou ficar assim, com muito tesão? Eu posso ter relação sexual? Pode. Eu posso ir para o beach tennis?
Pode tudo. Pode, é vida claro normal. Que vida normal. Aquilo claro que você aguentar. É claro que é isso, é o que você der conta, né? E a depender da resposta que a paciente tem, e essa resposta tem a ver com a reserva, né, que essa paciente tem, então quanto mais reserva, maior a resposta, assim, habitualmente, né? E quando ela tem uma resposta muito alta, então ela pode ter mais sintomas. O que a paciente mais queixa? Dor na mama. Elas brincam muito, né? Ai, queria tanto ter um casamento para eu poder ir com um decotão, porque eu tô tô lindona. E é isso mesmo, a mama pode ficar, né, mais aumentada, pode ter um dolorimento no abdômen, o abdômen fica mais inchado. Vai aumentar, porque o ovário vai aumentar, vai distender, exatamente. Mas esses sintomas, eles são sintomas autolimitados, né? Uma vez que a gente faz a coleta, que a gente para de usar hormônios, essa paciente vai menstruar alguns dias depois do procedimento e aí volta tudo ao normal outra vez. Teoricamente, o seu humor fica melhor, porque a gente sobe estrogênio. Exatamente. Né? Que é o hormônio feminino. Exatamente. E assim, tem algumas pacientes, e isso também é importante a gente falar, né, que tem uma resposta mais exacerbada, e aí ela tem mais sintoma. Então, quanto mais resposta, mais sintoma. Mas a gente está querendo que tenha muita resposta, né? Porque a gente quer fazer um ciclo só. A gente quer fazer um ciclo só, quer guardar bastante óvulo. Então, às vezes tem algum sintoma a mais, mas aí a gente tem algumas coisas, alguns procedimentos para ser feitos para ajudar em passar por esse período, né? Mas a gente quer que tenha uma resposta legal, né? E essa resposta legal está, de novo, relacionada à quantidade de óvulos que a paciente tem, né? Previamente, qual que é a reserva. E a idade, e a reserva, e tudo isso influencia, Exatamente. Né? Uma coisa que a gente falou e acho que tem que reforçar é o seguinte: quantos óvulos a gente, né, guarda? Porque é uma pergunta muito frequente. Quantos óvulos eu tenho que guardar, né? Até que idade eu posso congelar meus óvulos? Né? Tem limite de idade para a gente congelar óvulo? E uma outra coisa que a gente precisa esclarecer é que a gente não produz óvulos, gente, né? Mesmo que a gente utilize, né, os indutores de ovulação, a gente não está produzindo novos óvulos, né? Vamos começar do começo? Então, vamos começar do começo. Primeiro, quantos óvulos eu tenho que guardar? A gente brinca que tem que guardar o máximo possível. Quanto mais óvulos a gente guardar, maior a chance no futuro de ter uma gravidez. Né? Agora, essa quantidade ela vai variar com a idade da paciente. Com a reserva. E com a reserva variando. Quanto mais idade, a gente espera que tenha menos óvulos. Aí a gente vai ter que fazer mais de um ciclo para guardar uma quantidade minimamente adequada. Quando a gente fala mais de um ciclo, é mais de uma vez. Mais de uma estimulação. Né? Que às vezes a gente fala uma coisa que as pessoas não sabem o que é. Verdade. Tem alguns trabalhos, né, que falam em um número mágico de 15, né? Eu acho ele muito mágico. É mágico, né? Porque não quer dizer Saiu que da você... onde, né? Esse 15. Não quer dizer que você vai guardar 15 que está assegurado, né? Porque depende, de novo, da idade da mulher. Lembra lá do nosso início do podcast, né? Que quanto mais idade, menor a qualidade. Eu acho que, na verdade, vale aquela regrinha de que, de acordo com a idade, então, com 35 anos, para eu pensar em um embrião euploide, eu preciso de 5 óvulos, né? Mas isso também não é regra matemática, né? Então, assim... Vamos pensar na idade e vamos pensar na quantidade de óvulos que a gente quer. Óbvio que se você tem uma mulher de 30 anos que fez um ciclo e não respondeu bem, e aí ela conseguiu 4 óvulos, ela é uma coisa que a gente classifica como uma má respondedora, né? Então, a gente vai ter que trabalhar em cima disso, às vezes modificar protocolo, fazer uma nova estimulação, né? Mas... como a gente fala sempre, isso é individualização, né? Exato. E hoje conversa. Também a gente tá tendo muita paciente que já está querendo congelar uma quantidade pensando no segundo filho, né? Não pensando só no primeiro. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa, né? E tem que decidir junto com o seu médico quantas estimulações vão ser necessárias e também, assim, tem que fazer.
para saber como é que vai ser a resposta. A gente eu tem falo que o ovário coisas... é uma caixinha de surpresa, né? Alguma coisa a gente indica, às vezes né? espera, faz uma projeção de acordo com o exame, com a idade e tal, e na hora do vamos ver mesmo, às vezes ele não entrega pra gente o que a gente espera. A outra pergunta que você fez foi se a gente tem idade para congelar os óvulos, né? Quanto antes, melhor. Lembrando do que a gente estava falando com relação à qualidade, quanto mais jovem, melhor a qualidade desses óvulos. Mas tem um limite? Não tem. A mulher pode congelar enquanto ela tiver óvulos. Mas ela tem sempre que lembrar que ela está congelando os óvulos naquela qualidade daquele momento. Congelar não vai melhorar a qualidade dos óvulos dela. Então, se ela vai congelar óvulos de 40 anos, ela vai ter, quando for utilizar, a chance de uma mulher de 40 anos. Se ela congelar aos 30, ela vai ter a chance de uma mulher de 30, independente da idade que ela esteja no momento que ela vai utilizar esses óvulos. Exato. Né? É isso aí. E a questão da gente produzir mais óvulos, né? Isso não acontece, gente. O que acontece quando a gente estimula a ovulação? A gente, antes de entender, a gente tem que pensar no que acontece naturalmente, né? Naturalmente, num ciclo menstrual, a mulher vai ter a ovulação, vai ter o rompimento de um folículo, liberando um óvulo. Porém, para ela ter o crescimento desse folículo e a liberação desse óvulo, um monte de folículos são recrutados, né? Mas eles vão ficando pelo caminho porque a natureza vai selecionando. O que a gente faz na estimulação da ovulação? A gente faz com que esses folículos que ficam pelo caminho, quando o ciclo é natural, que eles também cresçam, né? E que eles também terminem o amadurecimento do óvulo que está lá dentro. Então, não tem ninguém produzindo mais óvulo, né? Porque uma pergunta muito frequente eu estou gastando a minha reserva? Né? Outro lado. Eu vou entrar na menopausa mais cedo se eu congelar meus óvulos? Né? Não vou ter... Não, gente. Se você congela seus óvulos, você não está gastando sua reserva, você não vai entrar na menopausa mais cedo e você não reduz a sua chance de gestação natural. Então, se você congelou seus óvulos com 30 anos e resolveu tentar engravidar naturalmente com 35, você tem a chance de uma mulher de 35 anos de engravidar naturalmente. Né? A única coisa que a gente faz otimizar o ciclo. Otimiza o ciclo. Aqueles óvulos que não iam ser aproveitados, que na natureza eles não são aproveitados, eles são aproveitados no ciclo porque a gente está dando hormônio para que eles também cresçam. Né? Então é bem legal isso, né? Ufa! A última perguntinha que sempre vem, porque fica vindo um monte de perguntas. Eu sei que o podcast está ficando longo, mas é porque essa coisa é importante. Quanto tempo que eu posso deixar meus óvulos congelados? Essa é maravilhosa. Né? Eu sempre falo assim, para sempre. Para sempre, amém. Amém. Né? Você vai descongelar só quando você quiser usar. Então, a gente não tem nada na literatura mas é que muito fale... importante uma coisa, Lau. A gente pode deixar por tempo indeterminado, né? O óvulo não perde qualidade, né? Mas existe uma chance de perda no descongelamento, né? Isso, mas não porque ela... não porque ficou muito tempo congelado. Não é a mesma pelo chance tempo, de sempre. É a chance de sempre, exatamente. Embora hoje a gente tenha uma taxa de sobrevida de óvulo muito grande, muito né? alta. Quase 90%. 90, 95%. Né? Então, assim, é uma taxa de sobrevida grande ao descongelamento, por isso que o congelamento de óvulos passou a ser uma coisa tão procurada e tão difundida, né? Principalmente na sociedade hoje, mas a gente tem. É muito importante a gente saber, não pode omitir essa informação, exato, né? Mas deixa ele lá. Ele pode ficar lá até o dia que você decidir utilizar, né? Isso. E aí, quando você decidir utilizar, é como se a gente tivesse feito um tratamento de fertilização in vitro. Até um pedaço, a gente vai retomar esse tratamento. Isso. A gente, então, descongela os óvulos, fertiliza com o sêmen do parceiro ou sêmen de banco, e aí coloca os embriões dentro do útero, um útero preparado para recebê-los, né? Exato. E aí é uma estratégia muito legal, é uma estratégia que vale muito a pena pensar para essa sociedade que a gente está vivendo hoje em dia. E uma coisa importante é que a gente não tem que utilizar todos os óvulos, né? Quando a gente congela, dependendo da quantidade de óvulos que essa mulher conseguiu guardar,
a gente pode descongelar quantidades, a gente não precisa descongelar tudo de uma vez, né? Depende da quantidade, vale a pena descongelar tudo de uma vez e fertilizar todos, mas não necessariamente precisa fazer isso, porque tem muita gente que tem questões morais Sim. mesmo, né? De ficar deixando embrião congelado, então pode descongelar uma parte, fazer os embriõezinhos e deixa uma outra parte guardada. Por quê? Porque a gente pode descartar óvulos a qualquer momento, né? Então, é melhor deixar em óvulos se a pessoa tem essas questões, Sim. né? E a última pergunta, juro, né? Que muitas pacientes perguntam, e se eu não quiser, posso doar? Aí é um problema, né? Porque para doar, a doadora... A gente tem que pensar... tem que pensar antes. Tem que pensar antes, exatamente. Porque hoje a gente tem muitos exames, muitas regras, né, pela vigilância sanitária, que tem que ser seguidas, são obrigatórias, e se a gente não pensar nisso antes, a gente não consegue fazer essa doação depois, né? Mas acho que só para finalizar o episódio, assim, eu preciso falar de novo essa frase, né? Fala. Nós estamos terminando o episódio, de repente a gente pode deixar até uma caixinha para as dúvidas que surgirem dele. Mas uma coisa que é muito importante, é uma ferramenta muito legal, uma ferramenta que a gente tem que lançar a mão, que vale a pena lançar a mão, mas, de novo, a gente não está congelando um bebê, né? A gente está congelando uma possibilidade de uso desses óvulos no futuro. Exatamente. Isso tem que ficar muito claro, porque a gente vê muita gente prometendo coisas aí, né? E também as pessoas com a fantasia, né? Guardei 4 óvulos com 38 anos, meu filho está lá. E não é assim. Né? Não é assim. E eu acho que, assim, tudo isso é muito importante, né? Mas eu acho que a principal coisa é você quer ser mãe? Né? Essa perguntinha tem que estar na cabeça de todas as mulheres, porque se você respondeu a essa pergunta, não sei, ou pode ser, tem que pensar no congelamento. Vale a pena congelar. Né? Se você respondeu sim, pensa, então, em colocar isso uma prioridade na sua vida e engravidar. Exatamente. Se não é possível engravidar nesse momento, pensa no congelamento, considera o congelamento. Mas ela pode responder não também, né, gente? Pode. Porque ser mãe é uma opção, não é uma obrigação. Exatamente. Não é? É isso aí. E se você gostou desse monte de coisas que a gente falou aqui, segue a gente lá no YouTube, em todas as plataformas de áudio, nas nossas redes sociais. A gente tem encontro marcado de 15 em 15 dias com assuntos muito legais para você. Tchau, tchau.